demais estar aqui nesse momento com vocês. É saber que grandes ações, grandes negócios surgiram em garagens. E só para citar dois negócios assim gigantes hoje no mercado hoje de trabalho, de empresarial, que nasceu em garagem, eu acho que vocês sabem que foi o Mercado Livre. O Mercado Livre começou numa garagem na Argentina. E quem começou também numa garagem foi a Microsoft. Bill Gates começou numa garagem. Pois é. Então, assim, eu diria para vocês que me anima muito estar começando o nosso primeiro encontro nacional de criadores de minhoca. Eu tive essa ousadia de botar lá no grupo. O primeiro encontro nacional de criadores de minhoca, uma ousadia. Porque eu sei que a partir daqui vão surgir novos encontros. A gente vai ter coragem de partir para outros e que a gente vai fazer uma coisa. Espero sair daqui hoje, já definindo uma data, de repente um local, que seja aqui em Brasília, não sei, mais central, um encontro nacional programado com mais tempo, com mais data para frente, para dar tempo às pessoas se planejarem, se organizarem e a gente poder trazer gente boa para estar falando, discutindo, dando aula para a gente sobre a minha cultura, sobre a minha compostal e tudo mais. Então, assim, desde já dizer para vocês essa minha crença, orar para aqueles que não vieram ter essa mesma capacidade de apostar no desenvolvimento de uma atividade que a gente sabe que é, eu acredito muito que é a salvação, Leonardo, do planeta. E se não tiver recuperação de solo imediatamente, não tem floresta. Se não tiver recuperação de solo imediatamente, não tem comida, não tem água para se beber, para manter o ser humano vivo. Por mais tecnologia que tem, por mais inteligência artificial que tenha, se não tiver esses elementos básicos da sobrevivência humana, acabou o ser humano na Terra. Vai ficar aí agora só pedra. Então é isso. Então a minha gratidão eterna por vocês estarem aqui, dando esse pontapé, uma coisa que eu acho que vai crescer muito daqui para frente. Esses encontros de biocultores de todo o país. Aqui, de preferência, seja aqui em Brasília. Não porque os filhos estão aqui, não, é por ser uma região central. Não é porque vieram daqui, não é porque é um ponto estratégico que facilita os deslocamentos. Se for em Ceabra, se for da Bahia, vai ser um prazer. Se for lá em Minas Gerais, se for no Rio, que seja, né, Ronaldo? Sim. Desse seja viável. Então é isso, a minha fala inicial. Agora é o anfitrião que fale agora, depois de João. Sério? Eu vou ter que falar? Sempre fico muito feliz, porque eu penso o seguinte, né? Isso é como o convívio para mim é fortalecimento, é criar laços, é trocar informações, é fazer negócios também, né? Porque a gente acaba fazendo negócio nesse... Por exemplo, Maria mesmo já vai levar hoje 1 litro de minhoca, né? Comprou comigo 1 litro de minhoca. Então já estamos fazendo negócio. Então eu gosto disso, desse convívio, né? Para fortalecer os laços, para criar conexões, né? Então eu diria criar conexões. E claro, isso cada vez mais fortalecimento de cada um de nós aqui da minha cultura, né? Porque ninguém anda sozinho, ninguém cresce sozinho. Então um fortalecendo o outro naquilo que precisa, um apoiando o outro. É um prazer, né, estar junto com pessoas tão envolvidas já há certo tempo, né? João com mais de 30 anos de minhocultura, Ronaldo e a Vera expoente no YouTube, assim como o João, com o canal da Minhoca, Agroviveiro Nunes, Ateliê da Minhoca. E eu sou o iniciante, né? Dos 4, dos 5 aqui, eu sou iniciante. Sou veterinário e estudo um pouco, né, dentro do meu limite de tempo aí, sobre a atividade, assim, muito otimista com tudo que está acontecendo. O que o João falou, as necessidades, né, de uma reciclagem de material estão cada vez mais importantes aí na nossa cultura.
E a atividade da minhocultura, ela é uma atividade que se encaixa perfeitamente nisso, né? Dentro dessa reciclagem, tanto de material verde, a gente estava conversando, né, sobre os tipos de resíduos que podem ser processados. Eu acho que essa atividade nossa é uma atividade que pode englobar muita coisa, né? Não só a produção da minhoca, como a produção, o subproduto da minhoca, que é um excelente adubo, e o relacionamento também entre as pessoas. Isso aqui é muito importante da gente ter, né? Espalhar, né, essa visão que a gente tem de melhoria mesmo da qualidade, né, de vida das pessoas. Bom, é isso aí, mais uma vez, né? Mais um encontro aqui, né? Participando aqui com os amigos aqui, com os colegas. Isso é interessante, né? E importante também, né? Como já comentaram, isso aí é muito importante também, porque isso une, né? Vai unir mais as pessoas, que a Vera falou, o Leonardo comentou, né? O João. Então vai unir, vai deixar a gente mais unido. Antes eu nunca imaginava, nunca pensava que isso um dia poderia acontecer. A gente está reunindo para a gente poder comentar e falar sobre, né, sobre a minhocultura, sobre a criação de minhocas, né. No início eu nunca pensava isso, nunca imaginava, mas eu sabia que já era uma coisa do futuro. Então realmente é uma coisa do futuro, né. A criação, né, a produção de minhocas, como, né, a produção do humus, a própria minhoca mesmo, né, seus derivados, que nem o amigo falou aqui também. E o que acontece, pessoal, não é só, não fica só sobre isso, fica também sobre a amizade também que a gente faz, né, através dos grupos, né, que temos hoje no Brasil. São vários grupos, vários que eu participo aí também. Então posso dizer que hoje os meus melhores amigos, né, eu fiz através do canal do YouTube. Gente me chama, né, gente quer conversar, gente quer tirar dúvidas, né, e a gente acaba fazendo um vínculo, um laço ali com aquela pessoa ali, e cria uma amizade, né, Se fosse através disso aí também não teria conhecido o Leonardo, né, a Vera conhecemos aqui por telefone aqui em Brasília mesmo, né, Vera, a Maria, o João. E são centenas, né? Na verdade são centenas. Então eu falo isso hoje em dia. Meus melhores amigos, pessoas que eu mais gosto, que mais converso, então são pessoas que eu conheci através, né, da internet, através do canal. Então são pessoas assim que a gente não tem nem nunca teve nem assim um vínculo visual, mas que através do telefone, através da internet, a gente criamos então aquela amizade, né? Criamos aquela amizade. E outra coisa também que eu queria colocar aqui sobre também sobre a criação de minhoca, o financeiro. Muitas pessoas entram na criação de minhoca para ter um hobby, para ter um passatempo, né, para ter um passatempo. Mas tem muitos também que entram com interesse visando o financeiro. Então muita gente visa o financeiro, né, querem ter uma outra renda também através da criação de minhocas, né, produzir minhocas para venda, para pesca, né, para composteira e outras coisas. Muita gente me chama e fala: Ronaldo, se você morasse aqui nessa cidade, você viesse aqui para onde eu moro aqui, você enricaria. Eu falo: como não? Mas eu enricaria. Ele falou: rapaz, aqui se você produzisse tanta minhoca aqui na minha cidade, você ia ficar rico. Porque tem muita saída, tem muita venda de minhoca. Já isso em cada estado é uma coisa. Já em outros me chamam de outros locais também, e falam: Ronaldo, o humus aqui sai demais, eu não estou dando conta de vender tanto humus. Eu queria produzir tanto humus que nem você e tal. Então até gente tem interesse de vir, né, de ir lá no meu sítio, lá atrás de comprar, adquirir meu humus para poder vender. Então são várias situações. Eu sou Maria Aparecida, trabalho na área de saúde. E quando falava de criar minhoca lá no setor que eu trabalhava, todo mundo virava a cara: não, eu faço é matar minhoca. E não sei o que. Eu falei: gente, mas a minhoca é a renovação do planeta. E aí eu falei: gente, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar minhoca.
Aí conheci o grupo, né? Através da internet. E aí comecei ouvindo a história de uma, história de outra. Eu falei assim, eu vou comprar um esterco. E doida pra criar minhoca. E por fim consegui um esterco, consegui umas minhocas. E tô lá com a caixa d'água. Todo dia tem que olhar as minhocas antes de sair. E quando eu volto do serviço, e até durante o dia que eu tô de folga, eu tô lá mexendo nas minhocas. Aí o povo fica até reclamando, vira um vício, o povo fica até reclamando, não, você só fala de minhoca, só vira só minhoca. Minhoca na cabeça, né, Maria? O vício Aí é viciante. tem uns médicos que olham pra mim e falam assim, não, agora pronto, agora e tem médico até querendo minhoca. Não, você não vende minhoca, não, que eu pesco, eu quero minhoca. E aí você vai indo, conversa com um, conversa com o outro, vai fazendo amizade. E aí quebram muitas barreiras. São coisas que quebram, que aproximam você de muitas pessoas. Né? E você tem um universo de coisas, de pessoas e de situações que você pode vivenciar. É verdade. E eu queria simplesmente só minhocas, porque eu queria plantar. E agora eu tenho O universo está nossa, se e tem expandindo. e tem um universo imenso aí pela frente. Eu fui morar em Ceabra e tive que procurar uma atividade, procurar o que fazer. E uma dessas atividades do que fazer, porque eu morei um tempo em Salvador, quando eu voltei para Ceabra, uma das alternativas foi plantar hortaliças no sistema convencional, usando veneno, chamando meieiros para poder usar a mão de obra, e eu investia com os adubos, as sementes e tudo mais. E cuidava da parte de vendas. E no período que eu fiz esse trabalho, eu enfrentava uma série de dificuldades. Eu tinha problema de chuva, com falta de chuva, eu tinha problema com venenos demais, porque muita praga, muito veneno que aplicava. Eu tinha problema com o atravessador quando comprava meu produto, que não pagava. Então, assim, os riscos sempre foi muito alto. E eu sempre plantava, e de 10 roças que eu fiz, eu acertei nenhuma. De 10, olha só o problema. Mas de tudo que eu passava com o plantio dessas hortaliças, que era mais tomate e pimentão, uma hora abóbora, mas no geral era mais pimentão e tomate, eu usei um sistema de cultivo que era plantar uma, tá colhendo, tá envarando outra no meio e outra tá colhendo. Para pegar o ciclo de produção e não faltar. Foi numa brincadeira dessa que eu me lasquei todo, me quebrei todo. Mas junto com a quebradeira veio uma angústia que foi resolvida com a quebradeira, é porque eu me angustiava demais porque eu plantava o tomate e não tinha coragem de comer, porque tanto veneno que tinha. Ou seja, era uma relação muito cruel quando você planta uma coisa que é para as pessoas comerem e você não come, porque a quantidade de veneno que tinha sempre foi um absurdo e continua sendo cada vez pior. Para tudo que se planta hoje de maneira extensiva, tu sabe disso. Uma coisa é plantar no vazio 2 pés de tomate, outra coisa é plantar 1.000 pés, 2.000, 5.000, 20.000 pés. E eu tive esse problema, até que eu me quebrei. E nessa quebradeira eu tive que buscar uma alternativa que fosse a contramão daquilo que eu fazia. Como eu era um leitor assíduo de revistas rurais, eu lia bastante. E numa delas eu descobri lá que tinha um pessoal que criava minhocas em Minas Gerais. E me interessou muito ver aquela reportagem que eu atendia o meu desejo, que era fazer algo que fosse a contramão. E aí foi onde eu iniciei na miocultura. Eu fui construir os primeiros canteiros, construir as primeiras esterqueiras, já usando aquelas sugestões da época, que eram construir os canteiros com aquele telhadinho por cima, que durou muitos e muitos anos, e na verdade sempre foi uma péssima sugestão fazer aquele tipo de estrutura. Mas na época era o que eles É o que tinha pra hora. ensinavam pra gente, é o que tinha, não era muito baratinho, porque era todo do tijolinho, de comprar telha termite, mas o meu começo foi dessa forma, quebrando uma coisa e iniciando em outra, e me faz até hoje na minha cultura. Meu primeiro contato com a miocultura foi em 1986. Exatamente com reportagens na revista Manchete Rural e Globo Rural. Aí eu conheci um rapaz de Niterói que fez um curso e anunciou na Manchete Rural. Fui fazer o curso dele.
E de lá, de 1986 até 1990, eu tive uma atividade, né? Não era nem veterinário nessa época, eu também tenho o curso de biologia, eu era biólogo, gostava, né, de trabalhar aí nas áreas de criação. E depois, em 1990, teve um problema muito sério lá na minha criação, enfim, uma enchente que detonou a minha criação, né? Eu acabei com a criação lá em Niterói, Rio de Janeiro. E aí fui fazer veterinária em 1990 e pouco também, eu fiz curso de veterinária, eu larguei a minha cultura. Retornei tem 1 ano e meio, vai fazer 2 anos agora que eu retornei com a minha cultura, depois de mais de 30 anos distante. Estou aí seguindo, né, os expoentes hoje no Brasil que estão reunidos aqui, né? João, Ronaldo, Vera, Maria também está iniciando. E é um prazer muito grande de estar com essa turma toda. Tinha uma chacrinha de uma senhora, ela me arrendou uma terra. Aí ela falou assim, eu falei, eu arrendei a terra dela para plantar feijão e mandioca. E eu plantei junto com um amigo meu, nós dois fomos plantar nessa terra. E aí ele comprou um saco de adubo. E veio muita minhoca dentro desse adubo. Aí eu pegando adubo e jogando na lavoura. E ele, você pega isso com a mão, eu peguei com a mão e não sei o que, e as minhocas, eu vi aqueles bichinhos assim, eu falei, não, e aí eu vim tomar contato com as minhocas. Aí eu apaixonei pelas minhocas, eu falei, não, eu tenho que criar isso aqui. Ele, onde é que eu arrumo minhoca para criar? Ele, não, isso aí a gente não cria não, isso aí veio no esterco aí. Aí eu fiquei, aí nisso eu entrei no grupo, né? Quando eu entrei no grupo e conheci o grupo, comecei a pesquisar sobre minhocas. Na internet apareceu vários vídeos sobre minhoca e fui interagindo, conhecendo um, conhecendo o outro, porque eu também crio galinha, também crio tenébrio, e aí vai indo, né? O início quando eu conheci em 96 mais ou menos, então isso já veio um legado do meu pai. Meu pai, ele já foi criador, ele trabalhava com uma pessoa que iniciou essa criação, né? Inclusive o professor Jair Dionísio comentou na live dele, uma empresa que veio dos Estados Unidos e trouxe essa ideia para o Brasil, né? A tal da empresa chamada High Hunter. Eu li matérias das revistas. Você leu, né, João? Prometendo o céu e a terra nas revistas. Então estamos aqui com os feras aqui, então sabe tudo sobre isso aí. Então meu pai começou a trabalhar para essa pessoa aqui em Brasília, no Lago Sul. Hoje já não tem mais esse criatório, mas eles faziam uma parceria. Eles vendiam uma quantidade de minhoca para quem estava iniciando, aí faziam um contrato para comprar de volta essas minhocas, mas tem um valor bem mais baixo, bem mais claro. Eles passavam um valor bem alto, a quantidade, e compravam, né, de volta com um valor bem mais baixo. Então era mais ou menos desse jeito, era tudo certinho, no contrato, papel e tudo, mas aí, tá. Essa era a empresa, meu pai trabalha com um sócio dessa empresa, então, aí meu pai começou um trabalho para ele e levou uma quantidade de minhocas lá para casa, né, para minha casa. Levou e ele começou a criar, e um pequeno espaço, né, até a área pública, cercou, fez um cercadinho lá com arame farpado, e colocou e começou a criar essas minhocas. Eu achei interessante o sistema, e só de eu estar vendo aquilo dali, eu gostei e peguei o jeito, né? Eu vendo ele mexer, produzindo as minhocas, fazendo as minhocas, vendendo minhoca também, né? Vendendo humus também, ajudei muito ele a peneirar humus, manualmente mesmo, a mexer com as minhocas e buscar o esterco. Então aquilo eu peguei um gosto por aquilo ali. Até que um dia ele deixou, né? Ele parou com a produção das minhocas, e para não parar, como tinha cliente que era pescadores, comprava minhocas, tinha clientes que compravam humus também, aí eu continuei, eu peguei, mas sendo como uma renda secundária. Como sabe, eu sou voluntária social e me voluntariei no site do GDF para dedicar um tempo para projetos do GDF, né? E aí teve a Semana da Ciência e Tecnologia na UNB. E eu fui ciceronear as crianças e apresentar. No final da feira,
tinha o sistema de compostagem, que eu sinceramente nunca nem tinha ouvido falar. Isso foi 2019, uma coisa assim. 2017 por aí. Era a empresa Sustentária. E aí eu vi os baldes, perguntei como é que funcionava, eles falaram que era compostagem, falei, mas o que é compostagem? Aí eles me explicaram assim por alto, né? Me deram os baldes, me deram as minhocas num saquinho de TNT e o manual, que até hoje eu tenho. E nesse processo eu fiz muitos erros, muitos mesmo. Acabei comprando minhoca do Mercado Livre e aí eu pensei, essas minhocas vão se reproduzir, né? Botei no LX grátis. Aí foi quando o senhor Ronaldo, né, entrou em contato comigo, me oferecendo as minhocas, perguntando, você tem produção? Eu expliquei toda a minha história, né? Ele falou, então tá, eu vou te vender as minhocas a um preço mais em conta e você revende. Até hoje eu tenho esse caderninho, eu colocava o nome das pessoas e falava no final, Ronaldo, traz tantos litros. E eu comecei com 2 caixinhas de isopor, porque eu tenho um projeto social e eu tinha um contrato com PDA, né? Pão de Açúcar. E nesse mercado tinha essas caixas de isopor. Aí eu comecei a colocar as minhocas lá e o Ronaldo me trazia o composto direitinho, né? Ele me ajudava até hoje me ajuda. E a partir disso a coisa começou a crescer. A partir do momento que eu comecei a produzir meu humus, eu sempre vendia muito ele no atacado a partir de sacos de 50 quilos. Vendi bastante humus dessa forma. Muito humus mesmo. E eu percebi que eu não ganhava dinheiro vendendo dentro desse formato, no atacado, em toneladas, tal. Porque eu atendia bastante o mercado de Salvador, principalmente, e vendia bastante. Porque no local, as pessoas até hoje resistem, os pequenos produtores, a achar que humus é caro, que é coisa sofisticada e que não dá a resposta que eles querem de imediato comparado com o químico. Mas eu passei a entender muito rapidamente que eu só iria ganhar dinheiro com o humus no dia que eu fracionasse ele. Que eu começasse a botar ele em pacotes de 1 quilo, se possível até menor, e começasse a vender. E com isso eu busquei produzir minha primeira embalagem e foi um fracasso. Porque que eu errei? Porque eu não tive uma leitura correta e uma orientação técnica de qual era o tipo de embalagem que eu precisava fazer, e o fabricante fez, sei lá, 30 mil embalagens transparentes. Ou seja, eu não acertei de jeito nenhum. Fiquei por anos e anos e brincado de ter algumas embalagens dessa, né, que acabou vencendo, o plástico começou a rasgar por si só, mas eu coloco, por ser transparente, eu colocava o adubo, por mais que tinha uma cor amarelada na logomarca, e que empacou, porque até hoje é a minha embalagem, leitosa, que aparece bem, não ficou muito caro porque eu botei só 2 cores, o marrom e o amarelo, e isso fez com que meu produto começasse a crescer, as vendas, porque nos pontos de venda, nas gôndolas dos mercados, ele aparece. E eu também tinha aquela percepção de que meu produto, para poder chegar nas donas de casa, que era o meu foco de poder vender, pessoas que não tinham grandes volumes de consumo, não tivesse nojo de que ali era minhoca e que ela não ia ter problema de botar no carrinho de compra dela. Então tinha que ser uma embalagem limpa, uma boa estampa, de uma boa configuração, para poder conseguir vender. Então isso fez com que meu produto avançasse bem. E outra segunda possibilidade é que eu era muito cobrado pelas pessoas que compravam meu humus a granel, né, de 50 litros, 50 quilos, eles me cobravam muito por terra vegetal. E eu, como tinha outros negócios e vários outros negócios, eu não focava muito nos meus adubos. Eu não via tanta importância para aquilo. Mas só depois que veio a pandemia, um pouco antes da pandemia, que eu comecei, que cheguei até o ponto de botar uma lojinha de adubos naturais, e usando sempre embalagens universal, nada de alguma marca, eu comecei a entender, e que foi para mim um verdadeiro despertar na minha cabeça, Ronaldo, quando eu descobri de onde vinham as fontes dos adubos naturais, como era simples e como a natureza era generosa para com nós, seres humanos, e de que os nutrientes que eu não precisava ficar focado no químico, porque eu achava que os nutrientes eram só do químico. Eu não linkava com a natureza. Então, quando eu percebi que a origem dos adubos naturais, minerais e vegetais
evidentemente tudo é da natureza, eu tive esse start na minha vida e foi uma verdadeira formação acadêmica para o meu ego, Vera, para minha felicidade, vou chamar isso, para minha felicidade, quando eu descobri isso. Então, quando eu percebi que dos vegetais eu poderia fazer as minhas terras, dos minerais eu poderia trazer os micronutrientes dos minerais para poder a adubação das plantas, e dos animais, né, as composições para os substratos e os compostos, rapaz, isso para mim foi extraordinário. Aí foi quando eu comecei a abrir um leque de produtos para oferecer para o varejo, e não também ainda para o pequeno produtor rural, ou para o grande, ou para o médio, ou o que fosse. Eu não tinha essa pegada. Eu sabia que eu só ia ganhar dinheiro quando eu fracionasse o meu negócio.